Então é assim que é o verdadeiro espírito de Anchorage. Donald Trump realmente queria entregar Donbass e a Crimeia para Vladimir Putin, e as negociações com o Irã fracassaram completamente. A trégua entre os Estados Unidos e o Irã acabou. Teherã fechou novamente o Estreito de Hormuz, supostamente devido ao bombardeio do Hezbollah libanês por Israel. Mas a verdade é que, algumas horas antes do fechamento do estreito, já se sabia que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã na Suíça haviam sido definitivamente canceladas hoje. Agora, Donald Trump afirma que os Estados Unidos não estavam em uma situação desesperadora quando fizeram um acordo com o Irã, mas ainda assim não vão retomar o bloqueio contra o Irã. Enquanto isso, houve uma reviravolta inesperada na questão da Ucrânia. Por um lado, ficou sabido que os Estados Unidos e a Ucrânia começaram a discutir um acordo para pôr fim à guerra em 2 etapas e até estão mantendo negociações secretas com os russos. Por outro lado, Emmanuel Macron de repente começou a fazer várias declarações de que Donald Trump estava certo da derrota da Ucrânia e que em Anchorage, em agosto do ano passado, o acordo já estava praticamente sobre a mesa. Trump e Putin queriam entregar à Rússia territórios da Ucrânia que ainda nem tinham sido ocupados pelo exército russo. No final, Trump fracassou, tanto com a Ucrânia quanto com o Irã. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos juntar os 2 temas e discutir neste episódio. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário. Então vamos começar este episódio com o tema do Irã. Donald Trump mal teve tempo de anunciar a vitória sobre o Irã e até mesmo a capitulação diante dos Estados Unidos, assinando de forma simbólica um acordo com os iranianos. Quando o Irã declarou que hoje está saindo das negociações e anunciou novamente o fechamento do Estreito de Hormuz. E isso justamente no dia em que, em Genebra, as partes finalmente deveriam assinar os documentos do acordo para o fim da guerra. Adiantando um pouco, nenhum encontro aconteceu hoje em Genebra. Hoje, 19 de junho, o Irã restringiu a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Na região do estreito foram disparados tiros de advertência e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, pelo rádio, pediu aos navios que não se aproximassem dessa área. Ao mesmo tempo, Teherã declarou que a passagem de navios ainda é possível, mas somente mediante solicitação prévia aos combatentes da Guarda Revolucionária Islâmica. Elas são aprovadas apenas sob a condição de cumprimento dos requisitos estabelecidos que, como você pode imaginar, são definidos por Teherã. O Irã declarou que a razão para essa decisão foi o fato de que hoje Israel realizou uma série de ataques ao Líbano em resposta a um ataque do Hezbollah, que resultou na morte de 4 soldados. Apesar do memorando entre os Estados Unidos e o Irã, que prevê o fim dos conflitos em todas as frentes, inclusive no Líbano. Além disso, Teherã declarou que não considerará a guerra encerrada enquanto Israel não retirar todas as suas tropas do Líbano. Engraçado que apenas algumas horas antes do fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, Donald Trump declarou em uma entrevista em público e em alto e bom som que já havia vencido e que o Irã havia capitulado. Trump acredita que para o Irã, assinar um memorando com os Estados Unidos foi uma rendição incondicional. Trump admitiu que fez um acordo para evitar que a guerra se transformasse em uma questão econômica global. E ele acrescentou que os Estados Unidos da América derrotaram completamente o Irã no sentido militar. E Trump disse que o memorando de entendimento, provavelmente uma citação, é uma rendição incondicional do Irã. Além disso, a guerra de fato demonstrou o poder militar dos Estados Unidos, declarou Trump. E a seguir vou citar sua declaração vitoriosa. Quero enfatizar. Lembrem-se que ele disse isso poucas horas antes de o Irã fechar novamente o Estreito de Hormuz hoje. Citação de Trump. Quem mais poderia organizar um bloqueio desses? Organizei um bloqueio naval pelo qual nenhum navio conseguiu passar, mas as alternativas para fechar o acordo poderiam ter sido catastróficas. Trump afirmou que a guerra demonstrou de fato o poder militar lá por mais 2 ou 3 semanas e continuar bombardeando eles até quase a morte, certo? Ele disse: o que isso nos traria? O Estreito de Hormuz permanecerá fechado. Nossa guerra já ficou clara há meses. Seu aumento militar só isola mais o sistema. Isso é algo que pode causar uma depressão mundial. Embora aqui destaco que isso foi antes mesmo do início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, até mesmo seu vice-presidente, J.D. Vance, alertou Donald Trump que o Irã poderia bloquear o Estreito de Hormuz, mas Trump não acreditou nisso. Declarou:
que aquela depressão mundial que está sendo prevista, a guerra que Trump iniciou, demonstrou o poder militar dos Estados Unidos. E não foi isso que ele declarou. O que o Irã fez hoje? A guerra mostrou o poder militar, mas ele não venceu nem previu as consequências. Trump declarou: se continuássemos bombardeando o Irã, o Estreito de Hormuz seria bloqueado. Certo. Bloqueou novamente, a guerra mostrou, apesar das concessões, o poder militar de Trump. Parecia que o Irã havia violado até mesmo as condições do acordo preliminar e bloqueado novamente o Estreito de Hormuz. Chegou a hora de agir. Mas o que fazer? Mas não. Trump declarou que os Estados Unidos iriam heroicamente suportar tudo isso e cumprir os termos do acordo que ele assinou ontem com pompa na França. Trump declarou novamente, cito, a guerra enfraqueceu o Irã. Ele não tem mais força aérea, nem marinha, nem equipamentos antiaéreos, nem radares, praticamente mais nada. Mas, ao mesmo tempo, os democratas afirmam que agora o Irã está vivendo melhor do que há 4 meses. Você consegue imaginar isso? Como alguém pode ser tão tolo? Mas aqui, claro, fica a pergunta: quem é realmente o tolo em toda essa história? Segundo Trump, o Irã supostamente não tem nada, mas hoje o Irã está bloqueando o Estreito de Hormuz. E em resposta, Donald Trump declara, cito, não, nós não nos encontramos com os iranianos por desespero. Foi o Irã que estava desesperado. Eles estão acabados. Nós vamos levar esses 60 dias até o fim. Eles não vão receber nenhum dinheiro, nem 10 centavos. Se vocês não entenderam, Trump declarou que, apesar de tudo, ele vai unilateralmente manter esse mesmo cessar-fogo de 60 dias que foi alcançado no âmbito do memorando de entendimento que o Irã já violou. É fundamental entender as razões do que ocorre. O Irã afirmou ter bloqueado o Estreito de Hormuz. Hoje, porque Israel abriu fogo contra o Líbano. Mas até o momento, Israel e Hezbollah, após ataques mútuos, supostamente com a mediação de Washington, chegaram novamente a um acordo de cessar-fogo. E parecia que depois disso o Irã poderia, revogar essa medida. Mas não, o Irã não suspende o bloqueio do Estreito de Hormuz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Algumas horas antes do bombardeio de Israel ao Líbano, soube-se que as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã, que deveriam acontecer hoje, 19 de junho, no resort Bürgenstock, na Suíça, não vão acontecer. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça informou isso oficialmente. Além de representantes de Washington e Teherã, mediadores como Paquistão e Catar também participariam da reunião. Esperava-se que as partes discutissem a implementação do memorando de entendimento assinado anteriormente entre os Estados Unidos e o Irã, mas neste caso a reunião foi cancelada no último momento, repito, antes dos bombardeios de Israel ao Líbano. Antes disso, a Casa Branca declarou que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, cancelou a viagem planejada para 19 de junho à Suíça. E aqui está o que foi declarado na Casa Branca. Citação. Como disse o vice-presidente, os planos para as próximas negociações técnicas ainda não foram finalizados, mas a delegação americana está pronta para partir assim que surgir a primeira oportunidade. Logística das negociações. A logística das negociações com o Irã nunca foi simples ou previsível. Ao mesmo tempo, o cancelamento da reunião foi uma surpresa, porque dezenas de funcionários da Casa Branca, colaboradores envolvidos na preparação das negociações e representantes da mídia, inclusive alguns dos meus colegas jornalistas, já estavam todos na Suíça e se preparavam para a visita das partes. Todos já tinham chegado, se preparado e aguardavam o momento em que americanos e iranianos assinariam o acordo histórico para encerrar a guerra. E é aqui que começa a parte mais interessante. Antes do cancelamento da reunião, a agência iraniana Tasnim divulgou uma mensagem dizendo que Teherã quer ver a implementação dos pontos do acordo com os Estados Unidos antes que comece a próxima fase das negociações. Em palavras simples, o Irã declarou diretamente aos americanos: ouçam, nós assinamos um acordo com vocês, mas antes de começarmos a fazer qualquer coisa em relação a esse acordo, que os americanos cumpram primeiro a parte deles nesse trato. E agora, atenção! Vocês notaram como Donald Trump explodiu depois do fechamento do Estreito de Hormuz hoje e declarou, cito, eles estão acabados. Eles não vão receber nenhum dinheiro, nem 10 centavos. Você pode pensar, o que o dinheiro tem a ver com isso?
Por que Donald Trump está enfatizando exatamente isso? Mas a questão é que, como parte do acordo, Donald Trump concordou em descongelar bilhões de dólares em ativos iranianos, além de criar um fundo de investimento de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. E, amigos, para aqueles que não acreditaram em mim e escreveram nos comentários que eu estava mentindo, perguntando por que eu estava inventando essa história dos 300 milhões, isso está claramente escrito na versão do documento que a Casa Branca mostrou. E aí o Irã diz: ouçam, nos deem o dinheiro primeiro, retirem as sanções, descongelem os ativos e depois vamos pensar se vamos ou não negociar com vocês. Por isso o Trump ficou irritado e foi exatamente por isso que ele escreveu especificamente sobre o dinheiro. E os iranianos simplesmente deram uma lição nele. Resumindo, o bombardeio de hoje de Israel contra o Líbano foi apenas um pretexto para que o Irã fechasse o Estreito de Hormuz. E é aqui que tudo chega a um beco sem saída definitivo. A questão é o acordo inicial entre Estados Unidos e Arábia Saudita. E Irã? Provocou críticas bastante duras de alguns membros do Congresso dos Estados Unidos, especialmente dos republicanos no Congresso, em ambas as casas. Eles estão preocupados que Washington tenha cedido demais ao Irã. Em relação a isso, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos da América, tomou uma medida bastante incomum ao aparecer na Casa Branca para defender este acordo com o Irã. Ele afirmou que, embora realmente envolva concessões, o Irã deve primeiro cumprir as exigências dos Estados Unidos. Citação de J.D. Vance: quando eles agirem com mais boa-fé, poderemos aumentar os benefícios econômicos. Se eles deixarem de agir de boa-fé, podemos revogar essas medidas. No final, acabamos em uma situação em que o Irã exige que os Estados Unidos da América tomem a iniciativa, enquanto os Estados Unidos exigem que o Irã haja primeiro. Isso é um impasse. Vamos ver quem pisca primeiro nessa situação. E algo me diz que vai ser o Donald Trump de novo, porque é ele quem teme um colapso no mercado de petróleo, não o Irã. O Irã não se importa. O Irã bloqueia o Estreito de Hormuz e entende que nessa situação o tempo está a seu favor. Já o Trump declarou publicamente que sim. Ele tinha medo de que isso se transformasse em um colapso global e que os preços de tudo no mundo todo disparassem caso o Estreito de Hormuz continuasse fechado. Além disso, autoridades americanas familiarizadas com o andamento das negociações disseram ao canal CNN que, neste momento, as partes estão trabalhando em propostas secretas para implementar o acordo assinado nesta semana. Mas, como se soube, o Irã não assinou nenhum documento adicional, como foi o caso do memorando de entendimento. E por isso, cito, isso levanta a questão se a administração Trump não exagerou nas obrigações que conseguiu do Irã. E mais uma vez destaca o quão rapidamente os frágeis esforços políticos para alcançar um acordo final podem desmoronar. Enquanto isso, as negociações sobre a Ucrânia estão entrando em um patamar completamente novo. Finalmente ficou claro sobre qual espírito de Anchorage os russos estão sempre falando. Donald Trump realmente queria entregar a Ucrânia para Vladimir Putin e negociou isso com ele no Alasca em agosto do ano passado. Mas antes de passarmos para a segunda parte deste episódio, quero pedir que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like e escreva comentários detalhados. Isso vai ajudar bastante a divulgar o conteúdo no YouTube. Além disso, quero informar rapidamente que agora temos uma comunidade fechada na plataforma Patreon e no Telegram. Ela se chama Pitch Insight, onde vocês podem me fazer perguntas diretamente. Lá eu discuto pessoalmente com vocês qualquer assunto. Lá não existe autocensura. E lá nós decidimos juntos quais temas vamos discutir a seguir neste canal do YouTube. E além disso, lá tem análises exclusivas que não vão aparecer aqui no YouTube. E lá você também tem acesso exclusivo a transmissões fechadas todo mês, onde haverá perguntas e respostas. E também as minhas análises diárias. O link para o Patreon está na descrição deste vídeo, não deixe de participar. Mas se você quiser apenas apoiar o trabalho deste canal do YouTube uma única vez, ficarei muito grato por isso. Também na descrição estão todos os links e informações de como você pode fazer isso. E siga-me nas minhas redes sociais. Lá também nos encontramos. Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. E nós continuamos.
Então, o presidente francês Emmanuel Macron chocou a todos com revelações sobre como Donald Trump realmente tentou vender a Ucrânia para Vladimir Putin. E então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chegar ao poder, achava que a Ucrânia perderia essa guerra contra a Rússia. Segundo Macron, Trump, em conversas privadas, assegurava aos europeus que já estava na hora de aceitarem que a Ucrânia perderia e acabaria se tornando parte da Rússia de qualquer jeito. Tipo, vamos simplesmente abandonar ela juntos e pronto. Por que a gente está se preocupando com isso? A seguir, trago uma citação de Emmanuel Macron. Lembre-se de janeiro e fevereiro de 2025, ele, ou seja, Trump, achava que a Ucrânia iria perder. Tudo correu mal no Salão Oval durante o encontro com Zelensky, e depois a cúpula entre Trump e Putin em Anchorage. Isso gerou esperanças de um acordo, no qual a Ucrânia seria simplesmente convidada a entregar territórios que a Rússia ainda nem havia conquistado. Além disso, Macron acrescentou que depois disso, no auge de agosto de 2025, ele e outros líderes europeus foram a Washington, onde disseram: "Olha, Donald Trump, não é possível simplesmente entregar a Ucrânia, e a Europa não vai permitir isso." Como resultado dos acontecimentos, Trump percebeu que as declarações sobre a derrota da Ucrânia eram uma grande mentira. Depois, outra citação de Macron. Desde então, foi percorrido um longo caminho, e esse caminho, antes de tudo, é uma vitória dos ucranianos, de suas capacidades e de seu poder de convencimento. O presidente Trump viu que tudo o que lhe diziam, que os ucranianos iriam desmoronar, que não sobreviveriam ao inverno, que iriam perder, acabou não sendo verdade. Ele viu que diante dele estavam pessoas corajosas e inventivas, que agora ele respeita. Mas depois disso, Macron chocou ainda mais. Ou seja, o presidente francês confirmou ao vivo que, em Anchorage, em agosto de 2025, o acordo já estava praticamente na mesa. E Donald Trump, nesse acordo, realmente queria entregar a Vladimir Putin o território da Ucrânia, que ainda nem tinha sido tomado pelo exército russo. Falamos de áreas das regiões de Donetsk e Lugansk. E sabe, agora olhando para os acontecimentos no Oriente Médio, chego a uma conclusão simples. Se você quer entender o que é o espírito de Anchorage, leia os termos do acordo entre os Estados Unidos da América e o Irã e tente encontrar ali o lugar de Israel. Israel, em essência, também viveu o seu próprio espírito de Anchorage. Trump simplesmente abandonou Israel quando percebeu que ele mesmo tinha perdido essa guerra e precisava dar um jeito de sair dela salvando as aparências. Nesse momento, ele não liga para os aliados. Felizmente, Israel não vai desaparecer, assim como a Ucrânia também não. Mas aí, de repente, a situação mudou depois que todos os líderes do G7 nesta semana analisaram juntos as imagens de Moscou em chamas. A revista The Economist escreveu hoje que a proposta de resolução pacífica na Ucrânia pode incluir um plano gradual, semelhante ao que Donald Trump acabou de negociar com o Irã. E esse plano gradual foi discutido por Trump junto com os europeus na cúpula do G7. Segundo a publicação, os fracassos do exército russo e o êxito da Ucrânia ao atacar com drones o exército russo, suas rotas de abastecimento e alvos na Rússia começaram a mudar a postura de Donald Trump sobre o conflito russo-ucraniano. Aconteceu que representantes de Kiev e a equipe de Trump agora estão realizando consultas diárias sobre como forçar a Rússia a sentar-se à mesa de negociações. E nesse contexto, Trump realmente declarou que está pronto para pressionar Putin e oferecer apoio à Ucrânia. Vou ser direto. Não acho que Trump mudou de ideia e virou grande apoiador da Ucrânia. Não é isso, é uma questão situacional. Mas mesmo assim, os acontecimentos na Rússia, essas explosões, refinarias pegando fogo, mostraram para Trump que, bem, perdedores com certeza não parecem assim. E uma das ideias discutidas por americanos e ucranianos é encerrar a guerra em duas etapas. Primeiro, está previsto o cessar das hostilidades ao longo da linha de frente atual, com uma faixa de 50 a 70 km para o interior, de cada lado. Ou seja, a linha de frente é congelada e essa zona se estende por 50 km para dentro de cada lado, ou melhor, por 100 km no total, é uma zona onde não deve haver nenhum disparo, nenhum bombardeio, nada. E então, quando esse cessar-fogo estiver funcionando, é firmado um acordo mais amplo sobre o cessar-fogo total em todas as frentes e a paralisação da guerra.
E, segundo dados da The Economist, também foram retomadas negociações não oficiais com Moscou. É justamente por isso que agora ouvimos tantas declarações públicas de Lavrov. Ele até escreveu um artigo inteiro lá, no qual explicou como os europeus estão errados, como os europeus tentam usar a Ucrânia como uma força unificada para criar um enorme exército pan-europeu, que depois irá lutar contra os russos. Escreveu sobre como a Europa está cortejando a Ucrânia, a Moldávia, agora também a Armênia, e assim por diante, e assim por diante. De modo geral, a Europa conduz mal as negociações. Tudo isso decorre disso. Acontece que os europeus, junto com os americanos e ucranianos, realmente discutiram na cúpula do G7 formas de forçar Moscou a sentar-se à mesa de negociações. Mas o problema é que, na Ucrânia, estão certos de que a Rússia dificilmente tomará qualquer atitude antes de outubro. Por que até outubro? Porque nessa época a Rússia vai querer apoiar Donald Trump antes das eleições de meio de mandato para o Congresso e obter algo em troca. Mas, muito provavelmente, o Kremlin vai adiar as coisas até a próxima primavera, esperando que mais uma massiva campanha de mísseis e drones durante o inverno contra as cidades e a infraestrutura energética da Ucrânia finalmente force a Ucrânia a fazer concessões a Moscou e talvez até praticamente capitular. E em Moscou continuam insistindo que estão prontos para negociações apenas no espírito de Anchorage, tendo em mente que na reunião em agosto de 2025 no Alasca, Vladimir Putin supostamente chegou a um acordo com Donald Trump sobre a transferência de todo o Donbass para a Rússia e o reconhecimento de jure e de facto do controle russo sobre a Crimeia e os territórios ocupados das regiões de Kherson e Zaporizhia. E agora, pelas palavras de Emmanuel Macron, entendemos que Trump realmente estava preparando a rendição da Ucrânia. E hoje, no final, Trump acrescentou uma declaração curta, mas muito reveladora. Em seguida, vou citá-lo, e vocês vão entender perfeitamente. Eu não sou muito fã da Ucrânia, com exceção das mulheres deles, que estão sempre ganhando o concurso Miss Universo. Essa é a atitude de Trump diante dos problemas globais do mundo todo. Vou encerrar por aqui. Amigos, inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo, escrevam seus comentários, suas opiniões, suas conclusões sobre esses dois grandes temas. E se vocês quiserem apoiar o trabalho do canal no YouTube, podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Não deixem de se inscrever nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e, claro, no canal do Telegram. Lá eu posto coisas que não aparecem aqui no YouTube. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.